Olá pessoal, meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo como preencher o formulário Videx para você tirar o seu visto alemão. O foco vai ser para o visto de permanência de cientistas, que é o meu caso e é o que eu tenho mais conhecimento. E eu estou fazendo esse vídeo porque quando eu fui preencher o meu, eu fiquei com algumas dúvidas e eu não encontrava exatamente um exemplo parecido com a minha situação, que no caso estou indo fazer um pós-doc na Alemanha. Na época eu não estava em nenhum grupo de WhatsApp relacionado a isso, então eu fiquei meio perdida e tudo que eu encontrava era para algum outro tipo de visto, que nem sempre vai ser tão diferente, porém eu queria alguém que estivesse na mesma situação para evitar erros. Então, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo para você que está na mesma situação que eu. Se você está indo estudar na Alemanha, fazendo doutorado, fazer um pós-doutorado e precisa tirar esse visto de permanência de cientistas, fique aqui que eu espero te ajudar. Bom, pessoal, aqui eu entrei numa página do Google, normal, e na barra de pesquisa vou pesquisar visto alemão. Eu coloco visto alemão porque ele aí já me mostra essa página aqui, onde eu clicando aqui, eu já vou direto para a página do visto. Aí eu não fico perdida na página ali do consulado da embaixada, tentando procurar onde tem o visto. Então aqui ele já me redireciona nessa pesquisa para esta página, clico nesse primeiro link, sempre preste atenção para ver se é um site real, né? Então aqui no caso desse site da representação alemã aqui no Brasil para tirar o visto, vai estar escrito aqui na lateral esquerda, Representações da República Federal da Alemanha no Brasil. Caso, quando você abra a sua página, ela esteja em alemão, por exemplo, assim, que você não manja de alemão, assim como eu, aí é só você clicar aqui na página, no canto superior direito em PT, e ele vai traduzir para o português. Aqui eu vou escolher a permanência maior que 90 dias, e vou focar nos vistos para cientista, para permanência de cientista. Então, aluno que está indo fazer doutorado de sanduíche, ou fazer um pós-doc, enfim, quem vai ficar mais de 90 dias e está nessa condição de cientista. Então, aqui, conforme nós vamos indo para baixo, vai ter aqui um tópico, estudar na Alemanha, e aqui é onde a gente vai entrar, visto para permanência de cientistas. Quando você clica aqui, ele vai trazer várias informações sobre esse visto, até mesmo sobre o doutorado de sanduíche, documentos que são necessários para o dia da entrevista. Então, aqui tem todos os documentos bem bonitinhos, então prestem atenção, leiam com calma, porque é muito importante levar tudo completo, conforme eles pedem, né, para não atrasar seu visto, para não ter problema. O vídeo de hoje, o foco vai ser o formulário Videx, que quando eu fui preencher, eu fiquei com um pouco de dúvida e acho que seria interessante trazer para vocês. Caso vocês tenham alguma outra dúvida nesse processo de visto, vocês podem escrever aí abaixo e eu ajudo vocês também. Então, aqui nós vamos clicar nesse formulário Videx, que como o nome fala, é um formulário que ele será preenchido por você, impresso, e depois que você imprimir ele, você tem que colocar a data e assinar e levar no dia da sua entrevista. Então, aqui eu vou abrir ele. Ele geralmente abre em alemão. Eu não sei alemão, então uma dica que eu dou é trocar aqui para o inglês. Então, aqui até tem português aqui também, mas eu indico deixar no inglês e preencher também em inglês. Se você não sabe alemão, preencha em inglês, porque este formulário ele vai nas mãos de autoridades alemãs. E assim, não é certeza que eles vão saber ler o português. Então, geralmente, né, claro, eles vão saber o alemão, porque é a língua oficial deles, e o inglês também eles têm esse acesso, têm mais facilidade, muitos deles sabem falar o inglês. Então, se você não sabe falar alemão, está com medo de preencher alguma coisa errada, preenche em inglês para facilitar na hora, né, que essas autoridades aí receberem o seu formulário e forem analisar elas. Bom, aqui eu mudei para o inglês e uma coisa legal desse formulário é que se você tem alguma dúvida em como preencher alguma seção, tem esse assistente aqui, em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, só para começar com isso, nós temos aqui family name, né, o nome da família, o sobrenome aqui no caso. Então, eu clico aqui, o que será que eu tenho que pôr aqui? Vamos fingir que eu não sei. Aí você pode vir aqui clicar no Launch Assistant e ele vai explicar o que significa, o que você tem que pôr aqui nesse espaço em branco, tá? Depois, tudo bem, é isso que tem que fazer? Vamos fechar.
Então, aqui você coloca o sobrenome da sua família, o seu primeiro nome, a data de nascimento, o local que você nasceu, o país que você nasceu, aqui o seu sexo, feminino, masculino, em específico, enfim, você não quer especificar, né? O seu status, se você é solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo, o que for. A sua nacionalidade atual, aqui no caso, né? Pelo menos no meu caso seria Brasil. E caso eu tivesse uma nacionalidade anterior, mas aqui no meu caso eu não tenho, creio que muitos de vocês também não teriam. Se tem filhos ou não, se tiver, coloca assim, se não tiver, é só deixar em branco. Aqui você tem que pôr os dados dos seus pais. Então, o sobrenome do seu pai, o primeiro nome do pai, a nacionalidade dele, que cidade que ele nasceu, que dia que ele nasceu, a cidade que ele nasceu, onde ele mora atualmente, e o mesmo para sua mãe, o sobrenome da mãe, o primeiro nome da mãe, a nacionalidade, a data que ela nasceu, onde ela nasceu e onde ela mora atualmente. Aqui na ocupação é a sua ocupação. Então, por exemplo, você pode colocar aqui talvez um researcher, se você é um researcher, teacher, student, e aí depende, né, de qual é a sua formação, aí, qual é a sua ocupação que você aprendeu, né, digamos assim. E se hoje em dia você tem uma ocupação diferente daquela que você foi formada, você pode colocar aqui também, mas não é algo obrigatório, tá? Aqui nessa outra seção, Contact Data, você vai colocar o seu contato, no caso, né? O seu endereço aqui no Brasil. Então, a cidade, o número da sua casa, o código postal, né? O CEP, a cidade que você mora, o país, no caso, Brasil, no nosso caso, e o seu telefone, e caso você queira também, pode colocar aqui o seu e-mail. Aqui se você tem uma residência em um país diferente da sua nacionalidade atual. No meu caso, por exemplo, eu sou brasileira e a minha residência é no Brasil. Mas se você tem outra nacionalidade, ou você é brasileiro, mas está morando, sei lá, no Peru, por exemplo. Então, aí você teria que colocar aqui yes e colocar onde você mora, no caso, né? Aqui eu vou deixar em branco, porque no meu caso, e creio que a maioria de vocês também não teria, né, diferença aqui. Aqui no Identification Papers, você coloca os dados do seu passaporte. Então, no nosso caso, seria passaporte ordinário, né, ou normal. O número do seu passaporte, a data que ele foi produzido, que você recebeu ele, no caso, enfim, a expedição. A data de expedição do seu passaporte, até quando ele é válido, em que estado que ele foi emitido, e que no caso estado não seria estado dentro do Brasil, mas qual estado, no caso, país mesmo. Então, aqui no caso, Brasil. Quem que expediu o seu passaporte. Então, por exemplo, eu fiz aqui no estado de São Paulo, na cidade de Bauru. Então, foi a Polícia Federal do estado de São Paulo e aqui issued in Bauru, que é a cidade que ele foi expedido. Se você tem dúvida, novamente, vem aqui no Launch Assistant e ele te explica certinho o que colocar em cada um desses espaços. No Travel Data, você vai colocar qual que é o motivo de você querer ficar na Alemanha. Então, estudar, emprego, au pair, language course, family reunification, other. Se o seu é estudo, coloque estudo. No meu caso, como eu estou indo fazer um pós-doc, eu não considero o pós-doc necessariamente um estudo, eu considero um trabalho. Então, eu acabei colocando other e coloquei aqui que era pesquisa, né, um pós-doutoramento no caso. Aqui você coloca a data de quando até quando você pretende ficar na Alemanha. E caso você vai ficar não mais do que 12 meses, né, vai ficar menos de um ano, você coloca yes aqui. Se você for ficar mais de um ano, deixe em branco. Aqui na referência, é alguma referência que você tem na Alemanha. Então, pode ser o seu orientador, por exemplo. No meu caso, eu coloquei o orientador. Aqui no caso, eu deixei Educational Establishment, porque eu tô colocando
onde eu vou ir, né, para onde eu vou, no caso, trabalhar, que seria na Universidade de Würzburg. Então, aqui era só colocar o nome da sua universidade ou do instituto que você está indo para fazer o seu doutorado ou o seu pós-doc. Coloca a cidade que fica esse instituto ou esta universidade, o país, aqui a área, o objetivo de atividade dessa organização. Geralmente, né, universidade vai ser o quê? Educação. Então, eu coloquei educação. Aqui eu deixei em branco e, consequentemente, esses outros 2 dados também. Como você pode ver, eles não são obrigatórios de ser preenchidos, tá? E aqui você vai colocar os dados do seu orientador ou orientadora. O sobrenome, o primeiro nome, o sexo, a data de nascimento, nacionalidade. Se você tem todos esses dados, perfeito. Se você não tem esses dados mais pessoais, né, de data de nascimento e tudo mais, não tem problema deixar em branco, pelo menos não é obrigatório aqui no Videx. Como eu tinha esses dados, eu coloquei. Aqui em endereço, eu coloquei tudo relacionado ao departamento que o meu orientador fica. Então, coloquei o nome da rua do departamento que ele trabalha, onde fica o laboratório dele, o número, o CEP, né, a cidade, o país. Mas, se você tiver também, né, os dados pessoais dele, de endereço, pode colocar também. Aqui o telefone e o e-mail. Apesar do e-mail não ser obrigatório, eu acabei colocando, porque eu acho que acaba sendo até melhor ali, caso precise de alguma coisa. Às vezes a pessoa não atende o celular, mas um e-mail, se eles entrarem em contato, fica salvo ali, né? Nessa outra etapa, Means of Support and Details Regarding this Stay. Então, quais são os seus meios de sobreviver ali na Alemanha? No meu caso, é uma bolsa. Então, eu coloquei que eu ia receber, né, um fellowship, ali no caso, uma bolsa. No meu caso, especificamente, é uma parceria da CAPES com a Humboldt, então eu coloquei isso. E aí depende também de onde virá seu dinheiro. É de uma agência de fomento brasileira, como a CAPES, FAPESP, o que é. Então, você pode colocar aqui. Has a formal declaration of commitment been completed? Aqui, eu deixei como não mesmo. E aonde eu pretendo ficar na Alemanha. Claro que quando eu fui tirar o visto, eu não sabia ainda exatamente onde eu ia ficar, eu não tinha encontrado um lugar. Então, eu deixei em branco, porque eu não sei. A única coisa que eu preenchi, que é obrigatório aqui, é o código postal, que foi o código postal da cidade. Peguei ali o código postal da região da universidade mesmo. E a cidade que eu pretendo, né, ir trabalhar. Como você será acomodado? Aí aqui também, se você já tem uma opção, ou às vezes ainda não, você pode pôr single room, né, um quarto sozinho, um apartamento com tantos quartos, uma acomodação coletiva, ou então, às vezes, você tem outra opção, vai ficar numa host family, ou o que seja, você completa aqui. Se você ainda não sabe onde vai ficar, tudo bem também deixar em branco. Aqui ele pergunta se você pretende manter a sua residência permanente fora da Alemanha. Aqui eu coloquei sim, porque minha residência é no Brasil, né? E coloquei aqui Brasil. E se você tem algum membro familiar que vai te acompanhar na viagem. Se você vai sozinho, é só deixar em branco. Se você vai com alguém, você coloca aqui yes e coloca quem. Então, por exemplo, eu vou com meu esposo, né, com meu marido, então eu coloquei que sim e coloquei husband. E é isso. Aqui é muito importante, se você tem um seguro-saúde para uma longa estadia na Alemanha, e aqui é importante, no dia da entrevista você já ter isso. Aqui eu até deixo algumas dicas, tem o Provisit, o Mauista, que são seguros que muitos estudantes acabam usando e que são bons, acabam tendo ali as especificações necessárias e tem um preço até que ok. Então, aqui é bom que você já vá com o IES, tá? E já tem essa documentação no dia do visto também. Aqui, se você já esteve na Alemanha em algum outro momento, então, às vezes, você foi para um congresso, uma viagem. Se não, deixa em branco. Se sim, aí você precisa colocar a data de quando até quando você ficou e onde você ficou. E aqui algumas declarações, né? Se você já foi convicto, né? Preso, alguma coisa assim. Acho bom, é bom que não, né? Mas não minta, porque se você mentir e eles tiverem acesso a essas informações, pode ser um problema e pode ser um motivo de negativa do seu visto. Se você já foi expulso ou deportado da Alemanha, ou se já teve a permissão de residência rejeitada,
ou foi impedido de entrar na Alemanha em algum momento, aí você preenche sim ou não, e se você sofre de alguma dessas doenças aqui. Se sim, sim, se não, não. Depois que você preencher tudo, se você ainda tiver um pouquinho de dúvida, quero esperar mais um pouco para ver aqui, sei lá, vai que precise mudar alguma coisa, você pode clicar em salvar, e aí ele vai salvar um arquivo da sua aplicação, e depois você consegue voltar para esse arquivo e fazer modificações que sejam necessárias. Se você já preencheu tudo, certeza de que não vai mudar mais nada, aí é só você clicar em continuar. Ele vai gerar esse formulário como se fosse um PDF com todas as informações. E é importante que você imprima este formulário. Ele vai ter um QR Code em uma das páginas que vai ser impressa. E lá para o final você tem que assinar, colocar a data e assinar. É importante que você assine à mão, não coloque a assinatura do Gov, tá? Eu já vi relatos de pessoas que fizeram assim e eles reclamaram no consulado. Então faça sua assinatura manual mesmo, coloca a data e é só levar esse documento junto com você para a sua entrevista. Bom, eu espero que este vídeo te ajude a preencher o Videx sem neura e sem preocupação. Então escreve aqui nos comentários se ele te ajudou e também escreve se você tem alguma dica ou sugestão para compartilhar com a gente. Não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que também está se preparando para tirar o visto alemão. E é isso. Beijo, pessoal. Até a próxima!